não dá para pegar assim na sequência toda, então você vai pegando de pedacinhos, né? E outra coisa, né? Não esqueça de dar o like. Eu faço que nem todos os que eu vejo que eu consigo assim seguir, que são base para mim também, né? E aí ele sempre fala, não deixa de dar o like. Agora eu vou ficar falando, não deixa de dar o like. Porque Deus vai nos aperfeiçoando nessas ferramentas e uma hora esse estudo vai fazer parte da grade da nossa igreja, né? Eu tenho muito que melhorar, porque assim, a gente sabe que quando você fica na frente, né, assim, gravando, tem coisas que geralmente a gente aqui está muito no informal, graças a Deus, porque o nosso crescimento também se dá nesta base, desta forma, mas depois a gente vai, em tudo a gente vai ter que ver, a gente vai e quer melhorar, né? Então, fico muito feliz. E só tenho mesmo que agradecer a Indianara, porque desde o primeiro momento que eu perguntei quem poderia, ela já se dispôs, né? E ouvindo tudo que foi dito, eu vi assim que não teria muito a acrescentar, e no final eu vi, né? A vitória no antes, no durante, no depois do Salmo 19, quando Deus fez a revelação através da sua criação e através da sua palavra, e depois no Salmo 20, que todas estavam babando, porque esse salmo é de babar, né? Onde vocês viram que confiando na revelação e conhecendo a Deus, vocês participam das suas maravilhas, são abençoadas, porque confiam. E no último, né, que foi o 21, que vocês foram fazendo segundo a forma como foi ministrado, graduação, né, quando chegou no 21, vocês viram que era o momento de exaltar, e cada uma, primeiramente também, eu acho até o tempo, né, de querer fazer dar um testemunho, mostrar, sim, que tinha como estar exaltando o Senhor, porque estar na presença do Senhor e dizer que não tem como glorificar e exaltar e falar da sua bondade é mentira, né? Não é o Deus que nós conhecemos. Nosso Deus é esse, né? E hoje não vai ser diferente também. Deus vai continuar fazendo, e muito bom para todas nós aqui também reconhecer, né, que toda vez nos Salmos, Davi está com uma luta. Ele está confiando, mas sempre não deixa de ter uma luta. É como a gente. Eu estou aqui hoje, realmente, não sei o que está acontecendo com o meu olho, né? Ontem a pastora Terezinha, ela viu, tá ruim, eu não estou conseguindo ler muito bem. Falei assim, isso também é para eu aprender, que às vezes a gente até critica, nossa, parece que fulano não sabe ler. Agora eu falei assim, não é que eu sei ler, mas não estou conseguindo, e até está embaraçando, aí tem que ficar voltando. Falei assim, isso daqui não é possível, né? Então tem que ler de novo. Mas, eu creio assim que se eu fiquei feliz, o Senhor ficou muito mais feliz com cada uma que está aqui, tá? E hoje nós também estamos felizes, porque uma que não está aqui está passando, né? Ainda pelo processo, mas ela já, como diz, já conquistou a vitória por ter passado por essa cirurgia que ela tanto ansiou, né? Tanto ela estava esperando, e Deus deu a vitória, porque foi, né? Agora é a recuperação, então ela vai estar fora, né, que é a missionária Vanice, mas uma perna já foi operada. Quando a gente opera uma perna e olha para a outra, a gente sabe que a outra sempre fica com inveja, né, Angela Bueno? E aí, assim, você opera de um lado e fica pensando na próxima. Mas Deus é fiel, né, para fazer e até mudar os planos. Desta forma, hoje nós damos continuidade ao nosso estudo no Salmo 22. Né? Então, o Salmo 22, ele é um salmo que até quando eu falei assim, eu não vou passar o 22, deixa para mim, porque para mim, você pode ler, achar simples, depois
quando você pensa mais, né, como a profundidade desse salmo, eu falei assim, deixa que eu prefiro estar passando, e não é aquele salmo como o Salmo 23, assim, que a gente acaba de ler e já está sorrindo, porque se sente totalmente protegida, né? Já é um salmo diferente, né? Então, ele é um salmo que ele começa como, né? Ele começa dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Então, começa com um lamento, né? E a gente vê por esta introdução, né, que muitas vezes, né, na maioria das Bíblias, o título que se é dado, né, é o Salmo da Cruz. Esse título tem na Bíblia King James, eu achei muito interessante, e na Bíblia de Estudo Pentecostal, o título é O Messias Sofre, mas Triunfa. Mas esse salmo não é um salmo de Davi? É um salmo de Davi, como sempre. A palavra nos salmos, na maioria das vezes, principalmente quando é ele que se escreve, a gente sabe que se aplica a ele, mas profeticamente se refere a Jesus. E de diversas formas, né? Às vezes por uma comprovação e uma confirmação também no Novo Testamento, mas esse salmo aqui é tão maravilhoso nessa questão profética mesmo, porque ele é típico mesmo, né? Como sendo messiânico. Porque o próprio Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro que confirmou o salmo, mas foi o próprio Jesus que confirmou as palavras do Salmo 22. Então, a gente, em aramaico, né, a gente vê na Mateus, capítulo 27, o versículo 46, quando Jesus estava passando pela crucificação, tinha passado já pelo julgamento ali, né, pelo sinédrio, e no versículo 46, em Mateus, Jesus fala ali na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. É aramaico, né, que é uma forma um pouco mais antiga do hebraico mesmo. Eloi, nome de Deus. Em algumas versões tem escrito Eli, mas é a mesma coisa. E ali, né, Davi, ele estava passando pelas suas lutas, mas Jesus estava ali, né, levando nesse momento o pecado de toda a humanidade. E onde ele sentiu a mais terrível dor, que não dá nem para a gente imaginar, embora a gente leia, a gente saiba tudo, cada vez que a gente passa pela leitura e pela meditação, a gente fica assim, nossa, não dá nem para pensar, né? Porque ali, naquele momento, foi o afastamento do Pai, né? Porque o que verdadeiramente afasta o homem de Deus é o pecado. Jesus não tinha pecado, mas ali ele assumiu os pecados de todos nós. Então, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E no Salmo começa assim, né? Davi falou como muitas vezes nós falamos também, né? E ali a gente vê que esse afastamento por Jesus está assumindo os nossos pecados, ele próprio, né? Coloca as palavras do Salmo, e também a gente vê depois Paulo também fazendo referência, né? A Jesus assumindo e se fazendo maldito
por causa do pecado em nosso lugar. E nesse sentido também vou querer ler 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Segunda, livro ou epístola a Coríntios, capítulo... Vou abrir aqui, que eu não abri, tá? Não deixei tudo no fácil. Você pode ler, Ângela, para mim? Qual é o capítulo, Sil, por favor? 5:21. Coríntios 5, 21. Sou eu, Sil? Sou eu, Sil? Pode ser você, ou pode ser a Ângela. Qual a outra Ângela? 5:21? É. Então, vamos lá. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Amém. Então, essa aplicação, né? Que por que Jesus se sentiu desamparado ali? Porque ali ele assumiu os nossos pecados, né? Então, na versão revista e corrigida, né? A RC diz: aquele que não conheceu o pecado, né? Ou fez pecado, se tornou pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Não tem como não amar Jesus, né? Meu Deus. Meu Deus. Né? Então, e por isso também não poderia deixar de passar sem ler, né? O próprio Jesus cita o versículo do Salmo 22, 1 e 2, falando dele mesmo, sentindo na pele. E é muito legal, assim, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai estudando, assim, separado, algumas vezes, como nós fazemos aqui, passando capítulo por capítulo do Velho Testamento até aqui, né? Nós temos vindo assim. A gente tem sempre que entender o Velho Testamento sendo sombra do Novo, e o Novo sempre a gente faz a referência, né? E o mais importante é porque, independente de qualquer estudo e de qualquer instrumento que a gente possa utilizar, a Bíblia sempre vai ser explicada por ela mesma. É assim que a gente estuda a Bíblia, né? A Bíblia, ela se autoconfirma, né? Então, essa é a melhor hermenêutica e exegese da própria Bíblia. E é uma perfeição tão grande que só poderia ter vindo do perfeito, né? Então, é muito maravilhoso, é isso aí, né? Então, o Salmo, neste versículo 1, ele pode fazer como fez com Davi, né? Nos trazer o fato que muitas vezes nós passamos por dores insuportáveis para nós, né? Porque o que a gente está passando é nós que estamos passando a dor, né? Como Davi passou. E essa dor, quando a gente passa, para nós muitas vezes é insuportável. Então, quando você lê esses dois versículos, você se identifica, assim, porque você se sente, às vezes, desamparada, e você fala assim, mas meu Deus, né? Por que isso? E você clama, e parece que Deus não está te ouvindo, né? Davi passou, nós passamos, vamos continuar passando enquanto estivermos aqui. E essa dor pode ser a dor de uma perda, né? De uma traição, como tem até o louvor, né? Da Feber, né? Ludmila? Ludmila, a dor de uma perda, a dor de uma traição. Nunca pare de lutar. É isso mesmo, né? Uma Então. ingratidão, uma enfermidade incurável. Nossa, gente, tanta coisa, né? Então, tem muita coisa que a gente poderia, na nossa limite. A gente é limitado, né? Achar e querer
e se identificar, não querer se identificar com esta palavra, mas é importante a gente ter feito esta leitura agora e pensado, porque nada vai ser comparável ao que Cristo suportou na cruz. Não tem como, gente, não tem. E a maravilha de Deus em inspirar Davi para escrever, totalmente pelo Espírito Santo. Esse salmo, ele fez essa predição mais ou menos 1000 anos antes, né, de Jesus passar por esse sofrimento ali na cruz. Então, totalmente profético, totalmente messiânico. Ver o que Jesus passou e que o Espírito Santo inspirou e Davi escreveu aí nesse salmo. E, como diz, né, o título na Pentecostal, o Messias sofreu, mas triunfou. E dentro desse salmo, a gente vai ver o triunfo no final, né? Então, no decorrer desse salmo, totalmente, a gente vai ver a semelhança de todo que Jesus passou no caminho do Calvário até a sua ascensão. É um final feliz, né? Onde as boas novas de Cristo vão ser contadas para todas as gerações. Quando a gente chegar no final da leitura, vai ser isso que nós vamos verificar. Então, Ângela Souza, lê de novo esse versículo 1 e 2. Tá. Meu Deus, por que me desamparaste? Aliás, eu pulei a linha. Por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Só É até aqui? só esses dois, né? Então, a gente vai passar para o 3 e a gente vai ver assim que ele faz, né, esse grito de socorro, mas no versículo 3 já vai começar uma mudança de posicionamento, tá? E isso a gente também vê na palavra, várias vezes fala que até a ira, o afastamento de Deus pode acontecer, mas é um momento. Depois o Senhor, ele no nosso clamor, no nosso buscar, no nosso não desistir, que ele não desiste da gente. Ele nos acolhe e nos socorre. Entendeu? E a gente sabe disso, que a gente já tem experimentado isso, graças a Deus, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma que não, por não deixou de passar e passa lutas, mas também não deixa de passar e ver o socorro do Senhor, né? Uhum. Então, lê o versículo 3 agora. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Continua? Não, lê só o 3, né? Quem aqui não, já falou assim, Deus habita no meio dos louvores? Sim. E aí, onde você encontra a referência bíblica para estar falando que Deus habita no meio dos louvores do seu povo? Para mim, tudo que eu já tenho lido e visto, esse é o versículo, né? Que dentro, né, dessa evolução aqui, que ele vai falando que ele estava clamando, agora ele vai passar, nesse versículo aqui, ele passa do lamento e fala dos louvores, está entronizado sobre os louvores de Israel, sobre o povo de Deus, né? E por quê? Porque é em Deus que ele vai buscar o auxílio. E através dos louvores, né, ele vai sentir a presença e vai se sentir socorrido. E essa é a recomendação para todos nós, né?
A gente, no desespero, a gente grita por socorro, mas aí a gente busca o auxílio, ele vem. E aí a gente louva o Senhor. Podemos louvar através também dos cânticos, né? Alivia bastante a gente quando a gente está aflito, né? É isso. E esta versão, né, fala que ele está entronizado, né? Entronizado. Olha que lindo, né? Ou seja, a raiz, né, está enraizado no meio, ou seja, Deus habita mesmo, né? Entronizado, dizendo que ele habita ali nos louvores. Então, você pode falar mesmo que Deus habita no meio dos louvores e você tem a base bíblica aqui, né? E nos versículos 4 e 5, você vai ver esta mudança, né, do lamento para sentir a presença e sentir que vai ter solução pela busca. Pode ler o versículo 4 e 5. Tá. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Olha que lindo, né? Então, esta mudança vem da confiança de buscar o refúgio em Deus e ter certeza que Deus responde. Como ele respondeu no passado, né? Para os nossos ancestrais, ele continua, porque Deus não muda. Deus é o mesmo, né? Eles clamaram, foram libertos e não ficaram envergonhados. Olharam para ele e foram iluminados. E seus rostos não foram confundidos. A mesma coisa, né? É muito legal, quando às vezes até a gente vai ver, né, depois, quando a gente está passando a luta, os de fora querem até zombar da gente. Você fica aí e tal, mas depois quando eles veem a gente né? Tem um Na hino do vitória. Ademar, né? Com desse salmo do Ademar de Campos. A Terezinha Olharam e para... o Eu vejo... pastor Edson são o Ademar. Olharam para eles e foram iluminados. Seus rostos não estão confundidos. Negócio assim. E vai. Só isso, não peça mais não, viu? Então, assim, o fato de Davi confiar em Deus é isso, né? Faz que os nossos... a gente confia e não fica envergonhado. E aqueles que querem, como é que fala assim, zombar da gente, eles que vão ficar envergonhados, né? Os que não conhecem a Deus, que desprezam, zombam de Davi, como a gente também passa por essas situações, né? De sermos zombados. E eles usam também esse argumento, né? Se Deus é bom, se Deus existe, né? Por que Deus não te livrou? Né? Eles não acreditam. E eles falam, como a gente já viu em vários salmos aí, que eles são tolos, né? São dignos de pena. Né? Eles falam isso, usam o sofrimento, as guerras, eles falam assim, se Deus existisse, então esse mal, esse sofrimento não poderia ter. Quer dizer, né, quando um homem que não conhece a Deus fala isso, então ele acha que o homem é muito bonzinho, né? Que ele não tem, ele não é responsável por nada dos seus atos, né? E quem é o Deus que está governando esses que não reconhecem Deus? Porque o mundo espiritual, ele é real. Né? A gente não é místico, mas a gente sabe que o mundo espiritual, ele é real. Então, é isso, né? E a gente vai ver na sequência, né, que no período que Jesus estava passando ali no Calvário, ainda depois em Mateus 27, vocês podem depois estar pegando e lendo, né,
do versículo 39 em diante, né, que vai falando, quando Jesus estava ali, alguns passavam, balançavam a cabeça, zombavam, né, menosprezavam, né, e no final, Jesus homem, Jesus Deus, ele sabia por que ele estava passando aquilo naquele momento, mas também sabia que ele teria vitória no final, né? Então, para nós também é a mesma coisa, porque nós não confiamos só na nossa vida aqui no momento. A nossa vida é eterna com Deus. Começa aqui e ela vai seguir, né? Então, não tem como a gente não ser vencedor, não tem como a gente não ser vitorioso, né? E é muito interessante quando a gente lê os versículos 6, 7 e 8 lá do Salmo do 22, ver, pode deixar aí mesmo, a gente pode ver, né, que o que Davi falou lá, né, nesses versículos, vai ser referido aí no Mateus 27, nos versículos 39 e no 43. Então, lê o 6, 7 e 8 agora, Ângela. Tá. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Até aqui, né? É. Agora volta lá no Mateus 27, né? Você quer que eu leia? Lê o 39 e o 43. Só um minutinho. 27, 39, 43. Pode ler do 39 até o 43. Ah. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser, pois ele disse: Eu sou o filho de Deus. Até aí mesmo, tá? Então, assim, as mesmas palavras que Davi estava usando para ele, profeticamente aconteceu, né? Confirmação com o que Jesus estava passando ali, né? Sendo zombado pelos outros e as mesmas palavras que foi usada no Salmo 22 está sendo referida ali no Mateus, nessa parte aí da crucificação. Um minutinho só, gente. É que aqui é tudo pequeno, né? Tá entrando um cheiro de queimado aqui. Eu falei, Senhor, eu não deixei nada, nada no fogão, mas mesmo assim, pelas minhas falhas do DNA, a falha do DNA é assim, ó, você está aqui no quarto, na minha cozinha, encostada praticamente. Aí passo para ir para a cozinha, tem DNA meia vencido, sala. né, Sil? Hã? Meu patrão dizia, DNA vencido. Vencido. Aí, né, estava aí, se está indo para a cozinha, mas olha aqui na sala, vê alguma coisa, a coisa que você vê aqui já chamou a tua atenção, e o fogão que você ligou lá, ficou lá, só quando o cheiro expande que você lembra, né? Mas, graças a Deus, o cheiro está vindo do vizinho mesmo, um cheiro forte. Amém. Mas tudo bem. Então, aí, nesses versículos que nós vimos, né, vamos voltar lá no Salmo 22, a gente lendo, né, e depois vocês revisitem mesmo, lendo, né, o Mateus 27, para ver como vai testificar tudo, né. Agora, lê do 9. 9 até o 11. Tá.
Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe. Tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Então, aqui, né, trazendo mais pela circunstância no momento do Davi, ele passava, mas ele estava na tribulação, mas aí esses versículos é só mostrar que Deus é soberano e, portanto, Deus sabia e sabe, né, as coisas antes, durante e depois. Sim. E, portanto, sempre está no controle de tudo, né? Amém. Mesmo antes dele nascer, no ventre da mãe, ele já sabia que Deus o conhecia, né? E ele pedia socorro mesmo pela confiança, pelo conhecimento, pela intimidade que ele tinha, integridade com Deus. Agora pode ler do versículo 12 até o versículo 17. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera, que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me seca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Na outra versão, até eu acho que está mais parecido com o que a gente costuma ouvir, né? Mas é a mesma coisa, e você vê, né? Nesses momentos que Davi está passando da tribulação, ele volta, né? Sempre falando, e aí é quando a gente se sente mesmo tão impotente diante de uma luta, aí é duro mesmo, né? E eu passo algumas situações assim, às vezes em relação a enfermidades, né? Que às vezes você, né, estuda, você trabalha naquilo, né? E você tem que depender de Deus. Porque às vezes você está assim, tratando, cuidando, mas você se sente tão impotente, né? E é muito duro. Aí tem que recorrer e ter. Aqui, quando ele fala, né, que no versículo, no 12, que fala assim, ó, abaixa um pouquinho assim, ó, no 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, né? Ele se sente tão fraco ali, né? Como se ele não tivesse nenhuma força. E fala de Bazã, ele usa Bazã porque Bazã é um local ali próximo, né? Como eu vi aqui, da Galileia. E todos reconheciam Bazã como um lugar onde os gados eram fortes, né? E bem alimentados. Então, ele se sente atacado por um boi, não é um boizinho, é aqueles boi, né? Que você olha e você fala, nossa, esse daí é bonito. Como um boi dessa região aí, que todos, quando falava touros de Bazã, né? Como naquela época também, quando falava ouro de Ofir, sabia a que se estava referindo. Já ilustrava bem, né, o que ele queria dizer. Então, aqui ele sentiu um nada mesmo, né? Como a luta dele, né, contra o Golias, né? O fraco contra o forte. Então, é uma comparação que ele faz para ele, mas também totalmente comparável com o que Jesus está passando ali, né?
nos versículos 16 e 17, quando ele fala, transpassaram minhas mãos e meus pés, está lá também no Mateus 47, e então, está totalmente confirmado, né? Não tem maior que confirmação do que a que já está ali, no versículo 17 também. Indianara, você queria falar? Pode falar. Uma vez eu vi no Instagram, né? Eu não tenho base nenhuma para falar isso, mas dizem que Ofir era o Brasil, que o Brasil era a terra do ouro, né? É, Aí nós, não sei pela se história, a gente pode procede. até se comparar mesmo com o FIR pela nossa riqueza, né? Quando você entende o que é como que Portugal, né, colonizou a gente, tirou dinheiro, tirou nosso ouro ali de Minas, e é um ouro mesmo, né? Então pode ser também feito, ser uma parábola, né? Não tem uma geografia também para confirmar isso, mas eu entendo como uma parábola, mas pode ser depois confirmado, tá? Agora lê só o versículo 18. Tá. Repartem minhas roupas entre si e lançam Lê sortes. nessa versão que está aqui agora. Ah, tá. Estou deixando a Indianara doida, né? Não sei se lê lá, se lê cá, mas não faz mal. Lê nessa que já estava aí. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Né? Ó, Davi, você vê, ele falando da situação dele, ele sendo roubado e acontecendo tudo isso. E Jesus lá, aconteceu isso, né? 27, 35 de Mateus, né? Né? Porque, assim, a gente vê o quê? Os soldados romanos, ali naquele momento, eles fizeram isso. Eles Lançaram. lançaram sorte sobre a roupa de Jesus, né? Então, é maravilhoso ver a confirmação, né, em tudo. Agora, você lê do 19 ao 22. Pode ser Nossa, na gente, minha a ou hora quer que está passando continue tão... aí? Hã? Na minha ou Continua continue? nesse. Continua nesse. Eu estou, Tá. assim, abismada porque tem um relógio aqui na minha frente, agora eu quero correr. Mas 10 para vamos as ver. 9, 10 para as 9. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagem. Até o... 22. Tá. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Tá? Então, ó, termina falando, né? Louvar-te-ei no meio da congregação. Ele pede socorro, confia, né? Ele estava cercado se sentindo, né? Quase que comido pela força dos bois ali, né? Dos bois gordos. E no final, nesse 22 aí, o que a gente vê que ele vai ser alcançado por Deus e vai testemunhar. Como isso daí também é sempre a confirmação até do que vocês estudaram na aula passada, né? Passa, depois testemunha da vitória, do que passou, do livramento, né, da salvação. Salva-me da boca do leão, das pontas dos bois selvagens, então vou declarar o teu nome aos meus irmãos. Quando fala aos meus irmãos, e está o testemunho de não ficar só com ele, né? Louvar-te-ei no meio da congregação. Então, maravilhoso, né? Também, quando fala assim, ó, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, no 22, né? Uhum. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Em Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12, porque a gente está mostrando que esse salmo ele é messiânico mesmo, né? O autor de Hebreus, ele referindo a Jesus, ele faz a citação desse salmo. Porque
Hebreus, quando a gente vai estudar a autoria, uns falam que é Paulo, outros falam que não é Paulo, que é outro autor, então a autoria é desconhecida, né? Mas é citado aí em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, exatamente isso, né? Aqui, ó, no 11 fala assim, ó, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Você tem que pegar desde o começo para entender que o autor ali está falando de Jesus, o santo que santifica. E ele não se envergonha de nos chamar, que já põe aqui, né? Colocando para a gente, de nos chamar de irmãos, né? E ele mesmo diz, né? Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui é a referência do que nós vemos ali no Salmo, no 22, tá? Sim. Então, Jesus, ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos, reconhecendo que através dele mesmo, né, nós somos tornados filhos de Deus. Ele é o primeiro filho, ele é o filho primogênito, e nós somos os filhos, né, adotados através da obra dele, e ele nos chama de irmãos. Maravilhoso, né? Glória Então, a Deus. esse Salmo 22, ele é totalmente messiânico, né? Agora, lê do 23 até o 29. Pela inversão que está aí, né, na tela? É. Peraí, change Aqui analysis. agora na tela está Hebreus, né? Ela vai É, voltar. já está chegando, já está chegando. Está Aí, chegando. chegou. Do 23 ao 29. Tá. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Até Porque o o 29. reino. Só estou tentando ver a linha aí. Tá. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o Não, servirá. deixa desse. Aí o 30. Até o 29. Tá. Só lendo aí, pode ver que ele está falando, as palavras estão escritas em Senhor com letra maiúscula, referindo a Deus, e a gente sabe que o cumprimento está todo em Jesus, né? O reino é do Senhor, ele domina entre as nações. Então, é a confiança, né? Dele ter chamado, passado, mas ter sido contemplado. E não deixar, como está no versículo 25 mesmo, de louvar publicamente na congregação. Porque Deus, ele clamou, ele estava desesperado, Deus ouviu, atendeu na sua angústia, na sua aflição. E aplica totalmente a nós, né? E quando, depois que você passa, no momento que você está passando, o processo é terrível, é dolorido, mas depois não só você se alegra testemunhando, todos têm a oportunidade de se alegrar com você também, né? A vitória está no nosso testemunhar também. E vamos terminar, né? O 30 e o 31 termina o Salmo. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração.
Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ó, no 30 fala, ele está falando, né? Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Então, aqui ele está incentivando a continuar anunciando as obras do Senhor, né? Então, ele encoraja a contar para gerações futuras o agir do Senhor. E serve, né, mais uma vez para nós, para o nosso testemunho, e relembrando que Davi fez essa declaração 1000 anos antes de Cristo vir, né, a primeira vez, nessa forma humana, e pelo tudo que nós lemos aí, né, só se aperfeiçoa, só se refere e confirma no Senhor Jesus, onde todos se renderão mesmo, né? E, nesse final, o que a gente vê? Começou o Salmo com um lamento, com um grito de aflição, com desespero, mas encerra com um brado de vitória, porque Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, ele atendeu, né? E agora aqui a gente anuncia a sua justiça, o seu... hoje, mais do que nunca, porque a gente conhece a obra de Jesus, né? E faz o nome dele conhecido entre todas as nações. Então, e a obra de Jesus, quando terminou ali, Jesus falou assim, telestestai, né, Tere? Que quer dizer? Isso mesmo. Que quer dizer o quê, pastora Tereza? Ai, não lembro. Oh, meu Deus! Agora eu achei que você ia lembrar. Está consumado. Está consumado. Você falava muito isso para mim. Fala. Eu estou usando as palavras que ela gostava quando ela estava estudando lá no EMA, né? Telestestai. Telestai. Eu nem lembro como falar essa palavra agora. Telestestai. Está consumado. Então, é o brado que o próprio Jesus deu de vitória, né? Porque ele passou por tudo ali, mas aquele momento aparente, né, de derrota, não era derrota. Porque... Tio, onde você está vendo isso? Eu não achei como é que vocês Não, falaram? você não vai achar. Ela tá falando do que ela sabe mesmo, tá? No versículo. Não estou lendo o versículo, não. Ah, Não, tá. mas ele fala assim, porque está consumado, né? Sim, A obra sim. depois, né? Cruz, né? Se você vê o está consumado no hebraico, é telestestai. Tá. Que é a vitória do Messias, que é o título que a Bíblia de Estudo Pentecostal dá para esse salmo, né? O Messias, ele sofreu, mas ele saiu, né, em triunfo. Amém? Amém. Então, eu queria fazer o 22, o 23 e o 24. O Salmo 23 a gente pode fazer porque é só ler, que é o mais queridinho de todo mundo. Não tem como... Tem muito assim, a gente pode ficar falando bastante coisa, porque é um salmo maravilhoso, mas vamos fazer só a leitura, que já serve como uma oração para nós, e a gente se sente bastante aconchegada. A gente pode ler ele de manhã, de tarde e de noite, é maravilhoso. A gente se sente o quê? Totalmente conduzida pela mão do nosso grande pastor, que é Jesus. Pode ler do 1 até o 6. Tá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mas quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Esse é o mais queridinho dos crentes e dos não crentes, daqueles que até falam que Jesus que Deus não existe, às vezes ele cita esses... Não.
É maravilhoso, Fala, o né? pastor Paulo, tá na geladeira, tá na parede, tá na porta do quarto, do armário. Porque eu vejo, às vezes, essas palavras na boca de pessoas que nem têm, assim, relacionamento com Deus, Sim. né? E a gente vê, né? Davi, ele era o quê? Ele era pastor. Então, ele fala, o Senhor é meu pastor. Então, é profético, né? E a gente também, em João, no capítulo 10, Jesus, ele se declara, né? Como ele sendo o bom pastor. E quando a gente lê esse salmo, a gente considerando Jesus o nosso bom pastor, você vê que todos os outros versículos, né, é um refrigério. Você pode se sentir assim, Jesus te conduzindo por todas as situações, né? Então, é maravilhoso. Aí, João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando a gente lê além de o Salmo 23, ele é lindo, né? Poeticamente falando, né? Então, a gente tem a gente tem cantado direto, né? Tua bondade me seguirá, Senhor, né? Então, é isso, né? A fidelidade de Deus, o bom pastor nos conduzindo nos momentos bons e nos momentos ruins também, né? Quando você passar pelo vale da sombra da morte, ele também estará contigo, né? Em todos os momentos. E a metáfora do Davi usar a figura do pastor era pela própria experiência dele, né? Ele estava falando do que ele sabia, falando da vara, né? Do cajado, instrumentos próprios do pastor. E esse cuidado contínuo, né, que demonstra aí, é o que nos traz consolo, alegria, traz tudo para nós, né? Esperança, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Todo dia eu recito esses versos e tomo posse, né? Então, assim, basicamente, como é bastante conhecido e a gente se sente bem, já conhece bastante, não tem muito a acrescentar, não, mas valorizar, sim, porque dá todo esse aporte para nós, né? De segurança, de se sentir mesmo protegida, de se sentir segura na mão do bom pastor. E o Salmo 24, eu vou fazer porque também é rápido. Vamos para o Salmo 24? Pode pôr o Salmo 24 aí na tela, né? O Salmo 24, segundo os estudiosos, né? Ele foi escrito para celebrar a mudança da Arca da Aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém. E eu vou deixar só essa referência, porque por causa da hora. Vocês anotem essa referência aí, 2 Samuel 6, o capítulo 10 ao capítulo 12, né? Que vai falar dessa parte onde o... Segundo Samuel 6. Capítulo 10 ao 12. Versículo, né? 10 ao 12. Isso. Onde a arca, né, é trazida e fica lá na casa de Obed-edom. Eu sei que quase todo mundo já leu e sabe, fala, né, que sabe que quando a arca ficou na casa de Obed-edom, toda a casa foi abençoada. Agora, eu fico pensando assim, né, por que foi para a casa de Obed-edom? Vocês já pensaram nisso? Para mostrar o poder, né, dele, né? Não, mas assim, ele poderia levar para casa de muitas pessoas. Por que foi escolhido Obed-edom? Vamos ler esse salmo e vamos fazer essa correlação. Tá. Não li isso daí, nenhum estudo, não, mas eu fiquei... Que a gente sempre só conta, né, isso, né? Olha, quando estava lá... Porque a arca era a presença de Deus, como que você não ia ser abençoado, né? Uhum. Mas até ele conseguir trazer ali,
Porque quando outros estavam trazendo, um até morreu. Talvez no Salmo 24 você encontre toda a resposta para isso. Mas eu deixo para cá, para meditação mesmo, né? Uhum. Porque nós vamos começar, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, né? Começa aqui nesse salmo a soberania divina, falando sobre a criação, semelhante no Salmo 19, né? Não, no 2, ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, Deus não é só o Criador, mas ele é o sustentador, ele mantém tudo no seu lugar. Firmou sobre os rios, né? Então, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor habitava sobre a face das águas. Ele afirmou sobre as águas. E quando a gente começou estudando ali na revistinha, né, que fala do Salmo 24, ele coloca ele como sendo o que ilustra melhor a correlação com Gênesis, né, com a criação. Eles colocam isso por causa desses dois versículos aí. Aí, fala que esse salmo ele era cantado nas festas, e relembrando, né, publicamente, e como forma de adoração também, né? Porque foi uma bênção, né, trazer a arca da aliança para a casa de Obed-Edom e depois trazer para Jerusalém. Então, foi usado assim também nas liturgias, depois ler este Salmo 24. Do versículo 13 ao 6, por isso que eu falo assim, por que as pessoas são escolhidas? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Versículo 3. O 4 diz, respondendo essa indagação. Aquele que é limpo de mãos. Aquele que é limpo, pode ler. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Sim. Leu 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Né? Então, eu já faço a correlação aí, né? Quem poderia estar participando verdadeiramente da celebração do culto, onde Deus, né, é o motivo do louvor? Quais são os requisitos das pessoas para estar participando? Ele faz o questionamento, ele responde, quem pode ter acesso ao lugar do Santíssimo, né? É aquele que realmente é íntegro, que é puro de coração, que está buscando mesmo, né? São características que verdadeiras e atuais e que não mudaram, né? Os que possuem essas características são aprovados pelo Deus e são abençoados, porque buscam, né? E isso não foi para eles, isso daí é para todo, para essa geração que buscam a face de Deus. Olha que lindo, né? Maravilhoso. Dos versículos 7 até o 10, que praticamente vai encerrar, a gente vai ver assim como forma litúrgica, mas uma mudança total na forma literária, na forma de tom, né? Está falando de quem poderia estar participando, assim, do culto, da celebração a Deus, daquele momento que poderia até ter sido a procissão, trazendo a arca, né? E aí, esse momento do 7 a 10 pode ser até um momento que você imaginar aquela procissão, aquele culto, onde as pessoas estavam ali, né? Então, ele vai fazer o quê? Pedir para que se abram as portas para que essas pessoas, né, façam essa adoração.
E nessa adoração, abrindo as portas, vai ter a entrada triunfal de quem? Do Rei da Glória. E pela poesia também, continua aqui, né? Ele pergunta, quem é o Rei da Glória? É o Senhor. É o Senhor. Então, ele vai convocar as pessoas a abrir os portões, vai identificar na pergunta, que ele pergunta, quem é o Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente sabe que também está falando do nosso Messias eterno, né? E é um convite à salvação, né? é um convite. É um convite maravilhoso. Então, lê do 7 ao 10, para terminar. Tá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, né? Glória a Deus. Então, você vê, ó, começou, né, falando da maravilha de quem Deus é, a soberania. Quem deveria estar participando? Aqueles que buscam com interesse, né, com coração puro, né? E depois, né, nesse momento da celebração, né, abrir os portais e para que o Rei da Glória entre. Você já está preparado, né? Aí, mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E aí continua reafirmando. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, né? Então, como uma parte da liturgia, você poderia também ver uns pedindo para abrir os portões, né? E os outros já respondendo, né? Abrindo os portões e o Rei da Glória entrando, né? O Rei da Glória entrando pelos portões. O Senhor dos Exércitos, o Rei Supremo. A aplicação para nós é que o padrão moral que está descrito aí, para a gente se aproximar e relacionar com Deus, não mudou, porque Deus é santo, né? E o nível é alto, e é esse nível que nós temos que buscar, e estamos buscando aqui, cada dia subindo um degrau, né? Cada dia nós subimos um pouco, e vou fazer que nem a Indianara fez, né? Juntou os três. Aí na pesquisa, e também vocês podem, quem gosta do pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem no YouTube um estudo sobre Salmos, e tem especialmente sobre Salmo 24 também, e ele faz uma analogia juntando o Salmo 22, 23 e 24, apontando para Jesus. No Salmo 22, Jesus, ele é o pastor, ele é mostrado como sofredor. No 23, ele é um pastor que guia e protege. E no 24, ele é o Rei da Glória. Olha que lindo, né? Ele é exaltado, ele é vitorioso, né? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E aqui a gente termina. Eu quis frisar mais o 22, porque o 22 é o mais enigmático. Amém. Mas o 23 e o 24 é muito fácil de a gente compreender totalmente. Amém. Amém? Amém. E peço desculpa, né, porque já passou a hora, mas é assim que acontece. Logicamente que a gente lê, a gente gosta, a gente se enche, né? Que Deus possa continuar falando mais e melhor ao coração de cada um, amém? Amém. Amém. Então, vou fazer a oração encerrando, tá? Senhor Deus,
Nós só temos que te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Certamente tem seguido cada um aqui. Oh, Senhor, não tem como não te adorar, porque o Senhor é o nosso grande amor. Oh, Senhor, e é por sua causa, pela sua palavra, que nós estamos aqui. Então, continue falando nos nossos corações. Toma cada um, Pai, nas tuas mãos. Dá uma noite com um sono reparador para cada um, Pai. Em nome de Jesus. E ajuda nas nossas batalhas, colocando todas as nossas coisas, as nossas pendências nos devidos lugares. Que só chega a nós verdadeiramente aquilo que vem do Senhor. Sim. E tudo que não é do Senhor, que vem para nos atacar. Aleluia. Que vem contra nós, que vem para tirar a nossa paz, que seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que no final a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Do Senhor para todas. A paz. Só não vou fazer que nem a Enganara dando voz, não, porque a professora gosta de falar demais. A paz. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, te abençoe, viu? Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém.